Boa tarde a todos. Passando aqui nesta tarde de quinta, dia 31 de julho, o pastor Pedro para deixar mais uma palavra que vem da parte de Deus para o meu coração e ao coração de todos aqueles que crêem. A palavra de Deus, toda ela são bênçãos para a vida de quem nela crê, para a minha vida e para a sua vida. A palavra de Deus hoje vai falar do amor de Deus, um dos atributos de Deus, ao qual ele tem por toda a humanidade, ou seja, por todos os homens do mundo, homens no geral, incluindo homem e mulher. Assim diz o Senhor, então, em Êxodo capítulo 19, versículos 3 e 4, em diante a qual nós vamos passar pela Bíblia para dar uma lousa de explicações. Então subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo assim: falarás à casa de Israel e ao povo de Jacó, e anunciará a todos: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes os meus concertos, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra, ela é minha. Então assim diz o Senhor: como uma águia mãe põe os filhotes sobre as suas asas para evitar a sua queda fatal, enquanto aprendem a voar, assim também Deus está convidando o Israel, que é o povo dele, trazendo-os não apenas ao Monte Sinai, mas para uma terra prometida, que era Canaã. Mas o povo desobedeceu, pecou, aí depois conheceu outro atributo de Deus, que é a ira. Como o Senhor Jesus disse lá em Mateus: não tentarás ao Senhor teu Deus. E o povo de Israel lá tentou ao Senhor. Então, de 20 anos para baixo, viveu, mas de 20 anos para cima experimentou a ira de Deus, que foi a morte. Deus matou todos porque eles tentaram a Deus, falando que Deus tirou eles do Egito para deixar eles passar fome lá no deserto, sendo que Deus mandava o melhor do céu, o maná. Tinha ali de tudo. Deus não deixava as roupas estragar. Roupas, sapatos, tudo duraram 40 anos. A nuvem de fumaça cobria eles durante a noite no deserto, porque esfria. Ela, então, à noite aquecia eles. E durante o dia era muito quente, a nuvem esfriava, punha num clima bom para que eles pudessem ali sobreviver e passar até chegar a Canaã. Mas eles foram murmurando, desobedecendo a Deus e pecando, e não guardando os mandamentos e os concertos do Senhor. Mas o Deus vai provar o amor dele novamente aqui em Levítico, capítulo 14, quando ele disse assim para eles: mas se não me ouvirdes e não fizerdes todos os meus mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, a vossa alma se esfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar o meu conserto. O que é que o Senhor disse? Ele estava revelando a compaixão dele para com todos. A compaixão e o pesar do sentimento de Deus, ao deplorar o fato de que possivelmente teria que castigar aquele povo, não porque Deus gosta de castigar, mas Deus castiga com muita dor. O próprio Deus sente dor em nos castigar, porque ele não quer que ninguém se perca ou vá para o inferno. Então, se aquele povo com uma total ingratidão para com Deus, Deus tinha que castigá-los para que eles se arrependessem de seus pecados e voltassem para Deus, como Deus vai dizer aqui em Ezequiel, capítulo 18, versículos 19, ou melhor, 21 em diante. Deus diz assim:
Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados, que cometeu, e guardardes todos os meus estatutos, e fizerdes juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. E todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembranças contra ele. Pela sua justiça que praticou, ele viverá. Então desejaria eu que, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Deus não quer. O ímpio é aquele que ainda não reconheceu ao Senhor Jesus como seu único suficiente Senhor e Salvador. Com Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, que vai nos levar para o céu, como diz lá em João 14:6. E então Deus fala que ele não deseja a morte do ímpio, antes que ele venha se arrepender de seus pecados, seus maus caminhos, se converter e Deus salvar. Por quê? Porque aqui também, João 3:16, Deus vai repetir novamente o amor dele, falando assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, quando Jesus veio aqui nesta terra, ele não veio para salvar um ou dois, ele veio para salvar todos. Mas todos que temos que crer na palavra de Deus. A palavra do Senhor Deus é o Senhor Jesus, que veio para curar, para libertar, para transformar e para salvar as nossas vidas da ira futura que virá sobre a humanidade, sobre aqueles que não se arrependeram de seus pecados. E estão pecando deliberadamente, à vontade, achando que Deus é só misericórdia, e coisa que Deus não a tolera é o pecado. Deus nunca pecou, nunca vai pecar. Então, o pecado para Deus, ele não tem tamanho. Pode ser qualquer tipo de pecado que a pessoa já tiver cometido, dele se arrepender, reconhecer Jesus, que Jesus morreu na cruz e o sangue dele é que lava e nos purifica de todos os nossos pecados e nos dá a salvação para viver com Deus na eternidade lá no céu. Então, perecer, o que Deus está dizendo? É quase sempre esquecido esta palavra em João 3,16. Ele aqui está se referindo à morte física, mas também à pavorosa realidade do castigo eterno do inferno. Lá em Mateus 10:28 vai falar disso. E o diabo está doido para levar muitas pessoas para o inferno junto com ele através do pecado. Porque para o diabo não tem mais salvação, ele já está condenado. Mas para todos os homens na face da terra que se arrepender de seus pecados, confessar ao Senhor Jesus como seu único suficiente Senhor e Salvador da sua vida, Deus vai salvar. Mas se não, olha o que está reservado para o diabo e por que ele está tão furioso como ele está nos tempos de hoje, sabendo que para ele não tem salvação e ele quer arrastar multidões com ele para o inferno, ou seja, para o lago de fogo, depois do julgamento final, que ele vai ser lançado lá. Deus vai dizer aqui em Apocalipse, capítulo 12, pelo que me alegrei, o céu e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já resta-lhe pouco tempo. Então, a volta do Senhor Jesus, ela está próxima para todos ver aí os sinais se cumprindo. Lá de Mateus, capítulo 24. Surgirão muitos falsos profetas, terremotos, fome, pestes e guerra. Mas Deus veio e enviou Jesus, João 3,16, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido Deus e soberano Pai, no nome do Senhor Jesus, peço ao Senhor que o Senhor venha derramar do teu Espírito Santo sobre a vida de todos que ouvirem esta palavra e que o Senhor possa salvá-los para a honra e para a glória do Senhor.
Até a próxima, se assim o nosso